Vamos fazer aquela oração que nós fazemos dominicalmente, pedindo ao Senhor. É um voto, um pedido, um clamor. Pega a sua Bíblia, eletrônica ou de papel, e levante assim comigo, por favor. Repita. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. A revelação de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Vai estar na sua tela aqui também, porém eu quero que você acompanhe. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós temos aqui uma palavra do Senhor para nós, nesse processo de desintoxicação. Cada dia, mais perto, cada passo mais perto de Deus, o nosso Pai. Romanos 12, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Assentados mesmo como estamos, essa é a palavra do Senhor, diz assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Essa é a palavra do Senhor. Mais uma vez, o que nós aprendemos aqui? Eu creio que nós aprendemos 3 lições, mas antes disso, deixa eu fazer aqui uma palavra de orientação e esclarecimento. Aqui, eu não conheço todos vocês individualmente, não sei qual é a sua experiência, ou mesmo aqueles que estão acompanhando pela internet. Essa palavra é para aqueles que já entregaram sua vida a Jesus. Para todo aquele que, se por alguma razão o Senhor levasse hoje, pode responder com segurança, eu tenho certeza onde eu vou passar a minha eternidade. Se você ainda não tem essa convicção, se você ainda não tem essa paz, essa palavra não vai fazer muito sentido para você. E eu faço um apelo, não vá embora aqui presente, sem vir até aqui falar comigo. Eu prometo a você que não vou indicar alguém para lhe explicar o que fazer, o que eu preciso fazer para entregar a minha vida ao Senhor, para receber a perdão dos meus pecados, para ter certeza absoluta de passar a eternidade nos céus. Está em casa também, você pode nos mandar uma mensagem através dos canais de YouTube ou talvez no WhatsApp, o que seja, vai dizendo, eu quero saber, me ajudem, e nós vamos fazer isso com muito carinho. Agora, se você está aqui e tem certeza da sua eternidade com Jesus, já entregou a sua vida a Ele, seus pecados foram perdoados, seu nome está no livro da vida, está convicto disso? Ouça, essa palavra é para você. Ela vai fazer bastante sentido. O que é que nós aprendemos aqui? Eu creio que nós temos 3 lições. O primeiro é, número 1, sacrifício. Número 1, sacrifício. Então, igreja, qual é a primeira lição que nós temos aqui? Número 1, qual é? Sacrifício. O segundo é comunhão. Primeiro, então, qual é? E o segundo? E o terceiro, bem fácil de lembrar, é cooperação. Sacrifício, comunhão, cooperação. Qual é o primeiro, então? Sacrifício. O segundo? Comunhão. Terceiro?
essa é a maneira que nós vamos trabalhar com esse texto. Está com a Bíblia aberta? No versículo 1. Minha versão, nossa versão que está no quadro, na tela, diz assim: portanto. Hoje a nossa Mônica não está aqui, que é a pessoa que me direciona no português, na gramática, né? Mas, portanto, se a minha memória, a minha lembrança não falha, é uma conjunção, não é isso? Certo? Para os professores de português, é uma conjunção. Ou seja, ela está fazendo uma ponte entre o que veio antes e o que vem daqui para frente. Portanto... E se você voltar no capítulo número 11, você vai ver que há uma ligação. Se você voltar no 10, no 9, no 8, no 7, no 6, no 5, no 4 de 3, você vai ver que tem tudo a ver. Romanos de 3 até o capítulo 11, ele faz uma descrição do que é que Deus fez por nós. Completo em Jesus Cristo. Eu só queria pegar para você aqui uma noção, e eu encorajo, se você não está familiarizado com a carta de Paulo aos Romanos, faça-o, leia-o, mas em particular do versículo capítulo 3 até o capítulo 11, para entender o portanto. Por que eu vou fazer o portanto, o que está adiante, se eu não tiver conhecimento do que está antes? O que ele fala? Por exemplo, eu pesquei algumas coisas assim. No capítulo 3, versículo 23, fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra versão fala, estão destituídos. Salmo 8 fala que nós somos coroados. Quem é a criatura? Quem é a criatura? Quem somos nós? E a resposta vem: o Senhor nos formou e nos coroou com honra e glória, mas no jardim, com a desobediência, nós perdemos a glória. E a palavra de Deus fala que por causa disso, todos pecaram e estão separados. Perdemos a glória de Deus. Então começa o capítulo 3 de Romanos com uma notícia assim, meio assustadora, dizendo que todos nós estamos afastados de Deus. Mas não para aí. Já no capítulo de número 5 fala assim, ok, essa é a condição, todos pecaram. Mas o 5 fala assim, justificados. Versículo 1, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos separados, estamos em guerra, hostilidade contra Deus. Mas em Jesus Cristo nós somos justificados, feitos justos. E estamos em paz com Deus. Mas não para aí também. Chega no capítulo 6, ele fala sobre o que mais, além de nos perdoar, o que mais que Jesus nos conquistou ali no seu sacrifício na cruz. 6, versículos 22 e 23 diz assim: agora, porém, libertos do pecado, eu não estou mais prisioneiro do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ele diz, por que isso? Porque o salário, vocês conhecem esse verso, do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é o quê? Vida eterna. Somos libertos. E só para dar mais um gostinho ainda, antes de chegar no portanto, ele fala assim no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você já notou então? Então, portanto, se essa é a sua história, e eu oro que seja, se não é, vamos fazê-la começar hoje. Nos procurem. Se essa é a sua história, portanto, já que esse é o caso, como é que nós vamos conduzir a nossa vida? Como é que nós vamos viver nessa temporada de desintoxicação? Eu creio aqui que nós temos que aprender bastante com isso aqui. Mas antes disso, quando eu estava lendo o versículo, né, e fala assim, é tudo isso em função de quê? É pelo meu esforço? É pelo que eu fiz? Pelo que eu faço? Pelo que eu prometo que vou fazer? Pelas misericórdias de Deus. Que é misericórdia? É Deus não nos dá o que a gente merece. Isso é misericórdia. Graça é o favor imerecido, né? Misericórdia é que Deus nos poupa. Pelas misericórdias de Deus. Ouça, eu sei que você sabe, você está aqui na CCP, você já sabe essa doutrina. Nós não alcançamos salvação pelos nossos atos, pelo nosso comportamento, pelo nosso desempenho. Somente através do sacrifício do que Jesus fez por nós. Não tem outra maneira de dizer isso. Tudo. Então a base do que nós vamos ver aqui, portanto, é
por causa das misericórdias de Deus. E ele agora vai nos dizer que nós precisamos fazer um sacrifício. Ah, pastor, você falou que não precisava fazer nada, Deus fez tudo e agora está falando de sacrifício. Presta atenção. Ainda há pouquinho eu falei que se você pensar em contribuição como algo que você está fazendo para Deus, para que Deus olhe para você com favor, você perdeu a noção completa. Esse sacrifício que ele está nos chamando, portanto, ofereça o vosso corpo em sacrifício vivo, o que ele está dizendo? Em gratidão, diante de tamanho amor, diante de tamanho misericórdia em meu favor, o que eu posso fazer? Ele diz, ofereça um sacrifício vivo. Até Jesus vir, sacrifícios eram mortos. O animal era imolado e colocado ali no altar, não tem vontade própria nenhuma. Mas nós, como seres humanos, agora que Jesus nos libertou do pecado, nos deu nova vida, nós temos o privilégio de dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Nós cantamos bastante sobre isso, Senhor, aqui está o meu coração, aqui está o meu ser, aqui está todo o meu ser. Esse é um sacrifício vivo, não como obrigação, não como pagamento, mas como um ato de resposta a Deus. Senhor, o Senhor é demais, eu quero fazer isso. Antes eu não tinha escolha, mas hoje eu tenho, eu estou liberto do pecado. E eu quero, Senhor, consagrar a minha vida. Então é um sacrifício que eu digo, Senhor, eu me entrego ao Senhor. Outra vez, não é para você ser salvo. É um sacrifício de alguém que já é salvo. Mas ele envolve uma escolha, ele envolve uma atitude, ele envolve um colocar-se nas mãos de Deus. E ele fala, seu corpo, todo o seu corpo, isso inclui mente, né? Como é que é? Coração e alma, né? Corpo físico, coração, todas as partes da nossa vida, consagrar ao Senhor. Esse é um ato de resposta que nós fazemos, todo o nosso ser. E esse sacrifício envolve dois outros pedacinhos também. Então, primeiro uma entrega. Eu quero, Senhor, que a minha vida oferecer a Ti. Toma, totalmente. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu penso, tudo que eu sinto. Mas ele, versículo 2, fala assim, nesse processo, escolha, decida. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero desembrulhar isso aí. Não se amoldem. Por que essa palavra? Já na época do apóstolo Paulo e hoje também, eu diria até mais uma vez, por que esse não se amoldem? Não para fazer que Deus me amar mais ou me perdoar mais, não, ele já fez isso em Cristo. É um pedido para dizer assim, eu quero, Senhor, poder me entregar a Ti totalmente. E ele fala o seguinte, esse não se amolde, não ande de acordo com o que está ao seu redor. A moda. Você sabe que os costumes mudam de anos, às vezes décadas, mas estão sempre mudando? Você olha para trás, 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, ou dependendo do tempo de vida que você tem, você vai ver que as coisas mudam. Mas quando eu olho para o mundo de hoje, eu já mencionei isso tantas vezes, o que acontece? Qual é o conceito do mundo em relação, por exemplo, à família? Vamos aprender sobre família, não é isso? Agora, nesse sábado e domingo também, com o pastor Hernandes, mas conceito de família, casamento. Meu coração dói, alegra-se e dói, aperta e regozija ao mesmo tempo. Como? Porque tantos estão chegando. O mundo diz o quê? Você não casa, você se junta. Depois dá um jeito, se é que quer dar jeito. Não é assim? Gente, nós vamos do Senhor como a gente está, fica. Mas o que a palavra do Senhor diz para nós? Ele ensina que nós devemos, né, estar juntos em um matrimônio sagrado. Essa é uma área que eu sei que lutamos. E nunca ninguém vai ficar fora da graça de Deus. Nós cantamos, não há lugar onde a graça de Deus não te alcance. E nós queremos, como igreja, ajudá-lo a caminhar, a consertar, a endereçar. Mas isso é uma coisa real. O que acontece? Dentro do casamento, a questão do divórcio. Ouça, absolutamente nós cremos que a palavra de Deus ela permite que haja abuso verbal ou físico. Essa é uma condição seríssima para que haja uma separação. E nem também no Senhor, apesar que nós devemos perdoar, mesmo em caso de adultério, a palavra de Deus é muito clara. Mas o que o mundo diz?
troca, começa de novo, arranja outro. Eu sei que isso é algo difícil de fazer. E a questão do gênero? A palavra de Deus é tão clara. Ele criou homem e mulher. O que o mundo ensina hoje? Principalmente os nossos pequenos. E aí? Mas você já notou que nós perdemos o senso, a gente fica insensíveis a isso? A gente ouve tanto que a gente se amolda. Outra coisa, tão comum a todos nós, o que a palavra de Deus fala em relação ao tempo? O tempo é dado pelo Senhor. Ele, desde lá da criação, ele disse, 6 dias trabalharás e 1 dia consagrado ao Senhor. Você já notou como o mundo trabalha, conspira contra nós para que não haja tempo para outra coisa, a não ser a gente correr atrás da provisão, entre aspas, e damos para o Senhor as sobras? Isso é verdade, não é? É uma luta. Ele está dizendo, não se amoldem. E na questão dos talentos, você vai ouvir mais daqui a pouquinho sobre isso, na comunhão e cooperação. Deus não chamou a igreja para ser um lugar onde a gente apresenta um bom culto. Nós fazemos o nosso melhor para que você venha aqui, seja muito bem-vindo, receba um culto bem organizado, preparado, com músicas agradáveis, com palavras encorajadoras, e tudo isso, muito bom. Mas esse é apenas um dia de celebração. Na verdade, o Senhor nos chamou para que nós usarmos os talentos que temos. Vou voltar a esse ponto, mas cada um de vocês não veio aqui por acidente. Alguns de vocês talvez estejam namorando a igreja, porque Deus está falando talvez no seu coração, mas quando chegar o momento de dizer, essa é a sua igreja, hoje nós temos uma classe de membros, temos vários ali que já estão dizendo, já estamos aqui o suficiente, o tempo suficiente, que sabemos que esse é o nosso lugar. Tem uma excelente notícia para você, você não veio apenas para ser mais um espectador, você veio porque você tem algo que Deus quer que nós sejamos beneficiados com seus dons, seus talentos espirituais, dons espirituais e talentos naturais. Você entende essa parte? Então são áreas que nós podemos ver isso, A questão da ética. Eu não perco a oportunidade. Hoje nós falamos na aliança, nós damos um abraço, damos um amor, uma demonstração de amor um pelos outros. Mas você entende que o mundo fala o seguinte, se você me ofende, o que eu vou fazer? Eu vou dar o troco. Eu não vou levar desaforo para casa. E tem gente no mundo que pensa que isso é virtude. Isso não é virtude. Eu me lembro de situações que alguém falava o seguinte, a pessoa não tinha papas na língua, ou seja, o que via falava. Mas você não concorda comigo que há situações que a gente vê, às vezes sabe que está errado, mas o que a gente tem que fazer? A gente fica em silêncio, fala com o Senhor, porque a palavra de Deus fala assim, não saia da vossa boca palavra alguma, que não seja para edificar alguém. Então há toda uma ética, então não se amoldar, não se amoldem ao mundo, é dizer, eu não vou agir desse jeito, apesar que o mundo ao meu redor age assim. E na honestidade, na ética, em questão de finanças, em questão de, tantas áreas da nossa vida. Então há um sacrifício envolvido, de novo, não é para ser salvo, mas baseado nas misericórdias de Deus. Em resposta às misericórdias de Deus, eu vou oferecer a minha vida por inteiro, corpo e alma, como um sacrifício vivo ao Senhor, eu vou andar nos seus caminhos, Então ele fala conosco. Mas ele diz, como pai, como é que eu vou fazer isso? Ele diz para nós aqui no versículo, transformem-se. Jesus já nos salvou, Jesus já nos deu vida eterna, Jesus já nos deu o Espírito Santo em nós que nos ajuda, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Quando o Luiz abriu o culto, ele falou sobre o GPS, Nós temos um GPS do Senhor. Qual é o GPS do Senhor? Sem a leitura da palavra de Deus diária, você não vai poder discernir o que é da vontade do Senhor. A sua mente não vai ser transformada. Mas, pastor, eu leio e não entendo. Querido, a gente lê. Fica aí, o Espírito Santo na hora certa, no dia certo, no momento certo, ele traz aquela palavra de volta e diz, esse é o caminho. O GPS fala, dobra à direita, dobra à esquerda, para, retrocede. Então você precisa, se você ainda não está fazendo isso, então esse é o sacrifício, não para ser salvo, mas porque você é. Qual é a razão? Pelas misericórdias de Deus. Elas são inumeráveis. Eu apenas dei alguns exemplos para você. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, qual foi mesmo? Eu esqueci qual era. Primeiro era o sacrifício, o segundo era o quê? Comunhão. Obrigado por me lembrar. Comunhão.
Que comunhão. Nós ouvimos também isso no culto, né? Eu estou impressionado que nós comunicamos sobre o que ia acontecer, mas os cânticos, as palavras, tudo encaixando de maneira... Comunhão quer dizer o seguinte, o CO, antes do munhão, né? Quer dizer o quê? Que temos algo em comum. Temos algo em comum. Esse comunhão quer dizer ter algo, é muito mais que ter amizade, temos algo em comum. Pastor, o que é que nós temos em comum? Somos amarelinhos, mais morenos, cabelos mais lisos, cabelos encaracolados. Não é, também, mas o que nos une? Jesus! Temos um denominador comum. O nome da nossa igreja é Comunidade o quê? De brasileiros? Não, comunidade o quê? Cristã. Que é comum para todos nós? A cruz de Cristo. Então nós temos isso em comum. Todo mundo está igual, em comum, né? Temos algo em comum. Eu sempre me lembro do paralelo. Lá no jardim, antes de pecarem, Deus, começa lá capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, fala o seguinte: o Senhor criou Adão e tal, aí ele colocou num jardim, num paraíso, e deu a ele uma instrução. Qual foi a instrução? Com duas partes. Adão, coloquei você no jardim para fazer o quê? Um paraíso. O que você tem que fazer? Cultivar e guardar. Duas coisas que você tem que fazer. Cultivar, faça melhor ainda. Melhore esse jardim. E guardar, proteja. Duas coisas, né? Então foi o que ele fez. Aí chega no versículo 15. Aí 16 ele fala, você pode comer de tudo, menos da árvore tal, tal. 17. Aí chega no 18, eu imagino Deus falando assim, colocando a mão no queixo e pensando, não é bom que o Adão esteja só. Por quê? Qual é o contexto? De que Deus estava falando? Colocou ouro no jardim por uma proposta, um propósito. E quando chega no 2 versículos depois, versículo 18, ele diz o seguinte, não é bom que ele esteja só. É que Deus estava preocupado do Adão ter alguém para chegar em casa, comida feita, a louça lavada, a roupa lavada. Era isso para isso? Alguns de vocês pensam isso e estão errados. Mas esse não é o propósito. Ele fez isso o seguinte, Adão não vai dar conta. Ele precisa de ter alguém com ele para cumprir a missão que eu entreguei a ele. Isso aqui é submissão, debaixo da mesma missão. Você quer ver um casal feliz é quando ambos entendem que eles têm um único propósito, comungam. Por que nós estamos juntos? Para os dois, e eles trazem as suas contribuições, porque Deus viu, Adão precisa de alguém que o complemente, que o complete. Aqui no contexto bíblico é a mesma coisa, nós temos algo em comum. Jesus, a mesma missão, ide e fazei discípulos, e nós não podemos andar sozinhos. A outra coisa que nós temos em comum é o fato de que nós todos fazemos parte de um só corpo. Ele usa aqui o exemplo de um corpo humano, né, com tantas partes, tantos membros. Somos parte de um só corpo. Isso é comum, nós estamos no mesmo lugar. Não é bom que nós não entendamos isso. Agora ele dá um conselho para nós no versículo 3. Agora que você já entendeu que você tem Jesus em comum, você faz parte do mesmo corpo, né, e você tem algo a contribuir, o que é que nós temos que fazer aqui para nos alertar? Uma cerca, uma defesa. Versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Deixa eu desembrulhar isso rapidamente, o tempo voa, né? O que quer dizer seja equilibrado? Não coloque você tão para baixo. Eu não presto, eu não sei nada, não entendo nada, não conheço nada, não tenho nenhum dom, né? Só aquele pessoal do louvor, o pessoal da pregação, o pessoal da célula. Para com isso. Não há membro inútil. Não há membro inútil. Okay? Eu estou aqui na minha mão, tem um band-aid aqui, né? É só um pedacinho do meu ser, né? O meu corpo aqui, esse corpo inteiro, né? Mas um pedacinho, olha aqui, quanto 2 inches, talvez 3? 2, que seja. Eu tive um problema 3 semanas atrás. Você acredita que eu fui para a emergência 2 vezes? E eu fui para o médico outras 2 vezes. E tenho que ir amanhã de manhã às 8 horas outra vez, porque ainda não conseguiram chegar a uma conclusão. Porque deu uma infecção que afetou tudo, braço, ombro e tudo mais. Mas um lugar tão pequenininho. Olha o corpo. Quando um está machucado, todo mundo.
tão simples, para usar o computador, para usar o telefone. Agora eu já estou podendo, né? Mas você notou o que acontece? Esse é o nosso. Então, não coloca você para baixo. Não pensa, eu sou apenas uma unha. Tem outros 9 dedos na mão. Não vai... Você tem valor, você é importante para Deus. Por outro lado, eu sei que na CCP não tem isso, mas tem gente que a cabeça está desse tamanho, que se acha o dono da... Rei da cocada preta. Né? Pode um negócio desse? A Adriana sabe essas coisas todas muito bem. Mas você entende o que eu quero falar? Que, puxa vida, parece que entrou... Não, fica quieto. Eu sei, só ouça. Faça o que eu estou falando. Ele disse, não pode fazer isso. Infelizmente, até pessoas salvas às vezes fazem isso. Pensam muito pouco de si mesmo ou pensam demasiado de si mesmo. Então, eu estou dizendo, já que você tem algo em comum, Jesus, a missão, né, e o fato que vocês fazem parte do mesmo corpo, seja equilibrado. Você tem valor. Você tem valor. O que você faz tem valor. Agora, certamente nós temos que entender também que nessa comunhão, diversidade. Nós não somos iguais. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Somos um só corpo. Eu creio que deixa bem claro isso, né? Diversidade. Nós não somos iguais. Estamos ligados uns aos outros. Ele está dizendo isso para nós. Nós temos que entender, isso é o nosso papel. Agora, como eu falei, mesmo que você esteja aqui um dia, a primeira vez que você está conosco, ou uma semana, ou 2, ou 3, não importa. Se essa é a sua igreja, você está aqui como parte do corpo de Cristo, Deus te deu algo que nós precisamos desse algo, desse dom, ou dons espirituais. Você traz, você transforma, você vai acrescentar o que nós já temos aqui. Então, por último, eu falei que nós tínhamos 3 pontos. Sacrifício, comunhão, qual era o terceiro mesmo? Cooperação. Olha o 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, ele vai fazer uma lista agora, né? Use-o na proporção da sua fé. 7. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, uma lista. Não está exausta. Você pode ir em 1 Coríntios 12, você vai ter outra lista, mais dons listados. Você vai em Efésios 4, você vai ter mais dons que estarão aí incluídos. Mas há uma diversidade, olha só, profetizar, servir, ensinar, dar ânimo. Você sabia que isso é uma graça de Deus, um dom a pessoas que animam, que vêm, que dão ânimo, contribuir. Dar dízimo e oferta é parte do nosso dia a dia. Mas há pessoas que são generosas extraordinariamente. Eu contei a história na semana passada do Peter Kerr, né? Fala nisso. Haverá um memorial no dia 16 de março, na Pensilvânia. Eu quero estar lá. Alguns dos nossos presbíteros vão estar lá comigo também, acompanhando, representando a nossa igreja. Gostaria demais que, se você tiver interesse, você que conheceu o senhor Peter Kerr e sua família, venha conosco, para nós celebrarmos a vida desse homem, generosos. Eu contei na semana passada, eu fico pensando, no dia que ele telefonou para dizer, nossa família se reuniu. E eu me lembro que ele era o mais novo os donos eram bem velhinhos, né? Ele só tinha uma filha, e ele era o genro, né, da família, e ele falando, nós unimos como família, eu sabia que vinha do coração dele, porque ele tinha 3 filhos, a esposa e 3 filhos. Ele podia dizer, não, esse prédio vale 1.200.000, nós queremos 1.200.000, ou então vamos vender para outra pessoa. Mas eles disseram, nós não precisamos desse dinheiro. E os filhos todos vieram aqui na inauguração nesse lugar, da dedicação. E nós queremos doar esse prédio para vocês. Então, isso é... Eu fico pensando, até hoje, né? E eu noto nos filhos, nos contatos que a gente tem, que não há aquela ganância. Não jogam dinheiro fora, nem queimam dólares de $100, né? Notas de $100. Mas o que eu vejo são pessoas que têm um coração de generosidade. Alguns de vocês têm esse coração que Deus deu. Dízimos e ofertas é o nosso mínimo. Mas pessoas que dizem, olha, toma. E Deus faz isso. Exercer liderança, oficial ou não.
Pessoas são capacitadas a tomar a direção, né? Eu tenho ficado impressionado com o conforto e o apoio que a igreja tem dado através das células, irmãos, famílias, ao nosso Ney e Paula, mas eu dou graças a Deus pela vida da Nara, né? Quem podia existir? Essa Nara movimentou todo mundo, né? A cada hora eu falei, gente, essa menina tem já alimentação até março, não sei o que, março 10 ou o que seja, né? Impressionante. Há uma mobilização, pessoas que facilitam, sabem como fazer, é o povo de Deus. E também mostrar misericórdia. Há pessoas que têm esse dom, e apenas algum. Qual é o ponto? Variedade. Dons espirituais, talentos naturais, todos dados por Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, seja qual for a razão pela qual Deus o colocou aqui, faça-o do seu melhor, faça-o completamente. Mas eu queria concluir essa cooperação com um exemplo. Além de ser pastor aqui na CCP, eu tenho o privilégio de, pelos últimos anos, de coordenar o que nós chamamos de rede de igrejas de língua portuguesa da nossa denominação. Pastor Nélio, o que fundou essa igreja, ele foi o primeiro em 1992, começou com a CCP, hoje nós somos em 19 igrejas que semanalmente, dominicalmente, pregam o evangelho, as novas da graça de Deus, em português, espalhado pelos Estados Unidos. Então isso é bastante importante. Estava numa entrevista na segunda-feira perguntando, né, sobre, pastor, quais são os desafios, quais são os planos para o futuro. Aí me perguntaram, quais são os obstáculos? Eu falei, esse obstáculo está em todo lugar. Não é só na nossa rede, está na igreja, está em todo lugar. Ou seja, porque nós temos 19 igrejas, temos aí pelo menos 21 pastores capazes. Quando põe um monte de pastores juntos, você pensa que todo mundo concorda com tudo? É complicado. E são ideias boas. Mas se nós dissermos assim, eu só vou me unir a essa proposta se, ou eu só vou fazer isso se, e a gente começa a se unir assim em pequenos grupos, né? O grupo disso, o grupo daquilo, o grupo daquele outro. Você quer um remédio para matar a igreja? É quando a gente começa a ir a todos os lados. Certamente que Deus, pelos dons que Ele concedeu, Ele colocou algumas pessoas no ministério juntos. Mas ficar juntos não é o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente se espalhe, que a gente multiplique. E o plano de Deus inclui, em particular, que a gente consiga cooperar com aqueles que não são iguais a nós. Porque aqueles que não são iguais a nós, eles trazem algo diferente. Eles abrem portas. Eu creio que você está entendendo o que eu quero falar. Gente, isso é um desafio. Pastores lutam com isso. Nós lutamos. Um dia, tentando fazer o ponto com eles, eu fiz uma ilustração. Não vou fazer nunca mais, eu acho que vocês entendem. Eu vi um cartão, né? Que dizia o seguinte, tinha aqui um coisa de milho e aqui um coisa de milho. Haviam 2 jumentos, amarrados um ao outro. Aí um jumento queria comer o da direita e o outro jumento queria comer o da esquerda. Não conseguiam, porque estavam amarrados. Aí o próximo quadro fazia o seguinte, os 2 jumentos comiam juntos da esquerda e depois comiam os 2 juntos da direita. Faz sentido, né? Se o jumento pode fazer isso, a gente pode. Quando eu contei para os meus pastores, veio um pastor e falou assim, agora está nos chamando de jumentos, né? São boas gente. São boas gente. Mas se pastores podem pecar assim, a gente não peca também? Não fala como eu, não pensa como eu, não é do meu jeito, eu esqueci. Oh, meu Pai do céu. Oh, meu Pai do céu. Sacrifício, Senhor. Aqui estou. Todo o meu ser. Comunhão. Eu não escolhi você, você não me escolheu. We together. Nós estamos juntos. Cooperação. Nós temos algo a contribuir que é diferente, que é singular. E nós temos que saber que nessa troca, nós vamos ter que comer o alimento aqui juntos, e comer o alimento aqui juntos. Mas juntos nós vamos poder cumprir o propósito que Deus tem para nós. Realmente Deus tem um propósito. Eu sei que Deus, como a Dini falou, talvez alguns não vão vê-lo, né? Eu estou lutando com o meu Deus e eu quero vê-los. Ele que manda, mas eu quero ver esses propósitos realizados aqui. Uma igreja que é consagrada ao Senhor,
sacrifício vivo no altar, completo. Uma igreja que comunga e uma igreja que coopera uns com os outros, principalmente com aqueles que são diferentes de nós, porque essa é a palavra que Deus tem para nós. Em Efésios 4 temos a mesma lição, diz assim, 4,16, nós vemos um retrato de um corpo bem ajustado. Dele, todo o corpo, em Jesus, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você pode dizer amém para isso? Amém. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Eu gostaria que, eu sei que não é a canção mais em sintonia com a palavra, mas eu creio que o Senhor já falou no seu coração, que nós cantássemos aquela canção de que não há nada, não há nada melhor que o nosso Deus. Que acho que você possa dizer, Senhor, esse sacrifício é complicado, mas eu quero. Enquanto os músicos estão vindo, para você não ir embora para casa só com uma exortação, deixa eu te dar uma coisa aqui, uma coisa gostosa nesse texto. No versículo 1 e 2, no final fala assim, faça tudo isso, ofereça os vossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor, né, que é o seu vosso culto racional. Para quê? Para que vocês possam o quê? Experimentar o quê? A boa, completa, agradável vontade de Deus. Você quer experimentar a vontade de Deus? Ofereça a sua vida em sacrifício, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e cantamos isso juntos, dizendo, Senhor, não há nada, Pai, não há nada além do Senhor. Do mundo busquei, É isso aí. mas não preencheu-me. Por isso estamos aqui. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz
corajosos soldados, faz no mar o caminho, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não vá embora sem passar aqui no nosso salão social, conhecer alguém mais um pouquinho. Apresente-se, cuide, procure as pessoas que ainda você não está familiarizado, né? Saia do seu conforto e procure essas pessoas. Logo em seguida, aqueles que estão já rolados para a classe de novos membros, vamos estar lá na sala de conferência. Esperamos você. Se você está aqui e está querendo saber mais sobre essa classe, procure-nos também. Estaremos ali na sala de conferência. Mas ouçam agora uma bênção aqui um pouquinho mais longa, exortação e bênção final. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tendes dele misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Bom, estejam bem assim, em nome de Jesus.